E aí, pessoal, mais um dia se iniciando. Espero que você esteja muito bem, tá? E vamos iniciar já em Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Então, gente, quem nunca ouviu a história de Jó? Não tem como não ter escutado essa história, né? Um servo de Deus tão próspero, sabe, com muitos filhos, né, muito gado. Enfim, Jó era um homem muito próspero e muito temente a Deus, tá? Muito temente a Deus. Mas o que aconteceu, gente? Um dia o diabo falou: ele só te obedece tanto assim porque o Senhor dá tudo pra ele. Tira dele isso aqui pro Senhor ver. Tira dele aquilo ali pro Senhor ver. E sabe, gente, Deus permitiu mesmo que o diabo tirasse tudo de Jó. Por quê? Porque às vezes Deus vai permitir que o diabo nos teste, ainda que Deus já saiba quem somos nós. Então, será que se a gente estivesse no lugar de Jó, a gente teria ainda assim adorado a Deus no final? Reconhecido que tudo o que temos é dele? Então, se ele tomar de nós tudo o que temos, que na verdade não é nosso, então, será que ainda ficaríamos bem com isso? Será que nós entenderíamos, assim como Jó fez, que nascemos sem nada e sem nada morreríamos, mas, né, foi tudo que Deus, aquilo que a gente tinha, e se Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente faria isso? Será que a gente seria grato até mesmo sem nada, depois de Deus tirar tudo de nós? Até mesmo a nossa saúde, família, riquezas, se o Senhor te deixasse completamente sem nada? Então, essa é a questão. O que você faria se Deus decidisse provar você? O diabo, gente, ele vigia muito as nossas vidas. Muito, muito. Ele tá sempre atento às nossas expressões, né? Ele não pode ler a nossa mente, tá? Fica a dica. Então o diabo não pode saber o que você pensa, mas ele olha como você se comporta. Ele olha se você passa o dia mais estressado do que feliz, se você ora, se você leu a Bíblia, se você cultuou, como você cultuou, se você adorou a Deus, se você ficou viajando o culto todo, se você tá bem em casa com a sua família. Então ele olha tudo isso, assim como ele olhava para Jó. E ele pensava: tem algum motivo, né, estranho, algum motivo assim duvidoso para que esse homem continue fiel a Deus a qualquer momento. E aí foi quando o diabo quis, né, que Deus permitisse que ele testasse Jó. E Jó passou no teste, porque Jó tinha Deus acima de tudo na vida dele. Enquanto Deus estivesse com ele, Jó entendia que ele não precisava de mais nada, porque tudo o que Jó tinha era de Deus. E às vezes a gente se esquece disso, que tudo o que temos também é de Deus. Bens e tudo, foi Deus quem nos deu um meio de conseguir aquilo. Se você parar para pensar, tudo o que existe aqui nessa terra é de Deus, né? Somos mordomos de Deus, administramos os seus bens e por isso não somos donos de nada. Então, quando a gente se apega muito àquilo que nem é nosso e Deus decide tirar de nós, aí a gente quer se virar contra Deus. Mas o Senhor tirou isso de mim. Eu não aceito. Eu não entendo que tipo de Deus é esse. Que não me dá o que eu pedi. Que não me deixa feliz, mas que fica aí me testando. Então, às vezes, a gente não vai entender os métodos, né? Mas os resultados falam por si. Jó, ele... era nítido que ele era servo de Deus. Era nítido que ele, né, se dedicava ao Senhor. Mas mesmo assim foi testado. E quem dirá que nós estamos ilesos, impunes, né, disso? Que estamos salvos de passar por tal provação, por tal provação. Nada nos garante que não passaremos por uma provação destas, ou que a gente já não esteja passando e nem estamos percebendo. Então precisamos ficar atentos, porque o diabo, ele quer sim testar a nossa fé. Até que ponto você está disposto a sacrificar para continuar servindo a Deus? Ele quer descobrir. Então, gente, vamos nos preparar nossa mente para que possamos entender que tudo o que temos nessa terra é de Deus e que tudo o que está em nossas mãos hoje foi porque Deus permitiu que estivesse. Então não vamos nos apegar a essas coisas mais do que a Deus, mais do que obedecer a Ele, mais do que servir a Ele. Porque se a gente deixar de obedecer a Deus só para continuar conquistando coisas nessa terra, vai servir de quê?
Então, precisamos ser como Jó, resilientes. É uma pessoa que sabia que Deus era dono de tudo e que tudo acontecia com a permissão do Senhor e que Deus ainda continuava sendo quem Ele era, que Ele sempre foi um Deus maravilhoso. E quando a gente se lembra que Deus não muda, que Deus é bom hoje, bom ontem, bom amanhã, a gente vai começar a parar de murmurar. Por quê? Porque às vezes a gente murmura muito, como se Deus tivesse deixado de ser Deus nas nossas vidas. Como se Deus tivesse se tornado uma pessoa ruim que está contra nós. Mas Deus está sempre do nosso lado, desde que você permita que Ele esteja com você, que Ele esteja ao seu favor. Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, Deus não muda. E isso nunca vai mudar. Deus é imutável. Ou seja, não importa se você está passando por um momento extremamente difícil, Ele ainda é Deus, Ele ainda é maravilhoso, Ele ainda é o mesmo Deus amoroso que você disse quando você estava bem, que você disse quando Ele concedeu um milagre. Então, não é porque agora você está passando por um momento difícil que Deus deixou de ser Deus, que Deus deixou de ser digno da sua obediência, do seu temor. Entende isso? Mas Ele é digno de tudo, independente dos momentos da nossa vida, independente de estarmos passando por uma provação de Satanás. Mas, na verdade, tudo que a gente precisa lembrar é que Deus merece o nosso melhor, sim, todos os dias, e que precisamos estar focados em que devemos agradar a Ele, devemos servir a Ele, devemos obedecer e temer a palavra dEle, porque só assim, pessoal, iremos vencer. Assim como Jó venceu, depois Deus restituiu em dobro para Jó, para que Jó fosse ali, naquele momento, né, ressarcido, muito mais que isso. Jó teve tudo muito melhor do que ele tinha antes, porque Deus é assim, gente. Deus não ia deixar que o filho dele fosse provado, perdesse tudo, morresse na miséria depois de ter provado que ele era um servo fiel, não. Deus, ele recompensa, né, todo aquele que ama Ele, todo aquele que verdadeiramente o busca. Ele recompensa a gente quando a gente se dedica, de fato, à obra dele. Porque o Senhor, Ele quer mesmo dar o melhor para nós, o melhor dessa terra. Mas isso depende muito do que estamos oferecendo a Ele. Se estamos sendo bons servos ou se estamos, só lembrando que Ele existe, é isso. Então precisamos ver se não estamos tratando Deus com indiferença e se não estamos nos esquecendo que todos os dias estamos sendo observados pelo nosso inimigo. Então esse vídeo é mais um alerta para que você haja como Jó. A mulher de Jó, ela não foi sábia como Jó. Ela disse para Jó: negue esse teu Deus e morra. E aí? E ela morreu. E depois Jó teve tudo e muito mais, e uma nova família. E ela perdeu tudo isso porque ela não foi sábia, porque ela não foi fiel, porque ela não tinha uma vida espiritual como a de Jó, um relacionamento com Deus como o de Jó. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, gente, a gente vai estar por dentro dos propósitos do Senhor. E aí a gente começa a entender que tudo acontece porque Deus permitiu que acontecesse. E aí tem um motivo maior para isso, a gente não precisa ficar se culpando, se indagando, porque quando a gente duvida demais, a gente não acredita, a gente não confia em Deus. Então, meu conselho para hoje é apenas confie em Deus. Lembre que Ele é dono de tudo, que Ele tem poder para fazer todas as coisas, muito mais do que você possa imaginar. Seja fiel no pouco e no muito, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, desde que você se mantenha fiel a Ele, obediente sempre, né? Nunca olhe para trás, nunca se esqueça de quem Deus é e de que Ele nunca vai mudar. É isso, beijos e até amanhã.